Boa noite, irmãos. Estamos aqui. Hoje, dia 31 de agosto, amanhã, 1º de setembro. Nós estamos começando o nosso mês de setembro, que é tradicionalmente marcado pela nossa campanha de missões nacionais. Dia 7 de setembro nós temos a comemoração da independência do Brasil e todos os meses de setembro nós então estamos envolvidos na nossa campanha de missões nacionais, o mês então em que nós damos ênfase à evangelização do nosso país, aos trabalhos que são continuamente desenvolvidos pela evangelização do nosso Brasil. E nós estamos começando, então amanhã é o lançamento da campanha de missões nacionais e nós estamos começando também uma semana de oração pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que vai começar hoje e vai terminar na próxima segunda-feira, que é feriado de 7 de setembro, com uma vigília de oração. Hoje, então, eu quero ler com os irmãos, lá na primeira carta de João, 1 a João, no capítulo 4, os versículos de 16 a 19. 1 João 4, de 16 a 19, diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos confiança no dia do julgamento, porque como Ele é, assim somos nós também nesse mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque Ele primeiro nos amou. Amém? O tema da nossa campanha de missões nacionais esse ano é Porque Ele me amou. E a divisa é em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, e entender e conhecer o amor de Deus é uma coisa essencial nas nossas vidas. Compreender o quanto Deus nos amou é um dos primeiros passos para que nós possamos então firmar a nossa fé em Cristo Jesus como o nosso Senhor e nosso Salvador exclusivos. Porque quando nós entendemos que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós entendemos que Ele provou incondicionalmente o seu amor por nós, enviando o seu Filho único para morrer no nosso lugar, nós entendemos o quanto o amor de Deus por nós é impactante e é indescritível. Lá no Evangelho de João, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 16, existe um versículo muito conhecido e que nós sabemos de cor, mas que tem a mensagem que é chamada de o coração da Bíblia e que diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa, de uma tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou Jesus para morrer no nosso lugar, para que quando nós então crescemos em Jesus, nós tivéssemos então a vida eterna. E é isso que nós precisamos então entender, o quão grande é o amor de Deus por nós, porque Ele nos justificou de todos os nossos pecados, assumindo a culpa por nós. Ele então nos deu vida eterna. Como é maravilhoso nós podermos então contemplar a graça de Deus. Nós devemos agradecer ao Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Diante do amor de Deus, desse grande amor, só nos resta dizer: Senhor, nós estamos prontos para te servir. Nós estamos prontos para orar. Nós estamos prontos para buscar a tua face e dedicar ao Senhor tudo o que nós somos, tudo que nós temos. Nós estamos prontos para cumprir a missão de multiplicar discípulos e viver para o louvor da tua glória. Então, irmãos, que nós possamos pedir que o Espírito Santo de Deus mova os nossos corações para que, em resposta ao amor de Cristo por nós, nós possamos levar a amar as outras pessoas e levar o Evangelho do Senhor, servir ao Senhor, levar a compaixão para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. A gente às vezes costuma pensar em amor como um sentimento, como uma emoção que pode ser muito intensa, né? Muito amor, ou às vezes menos intensa.
pouco amor e que é geralmente condicional, que depende do que o outro faz, mas não é assim com Deus. O amor de Deus por nós, ele não foi emotivo ou emocional, ele foi uma atitude. O amor de Deus por nós, ele levou Deus a entregar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. E isso sim é uma demonstração de amor extraordinária. Em Romanos 5:8, a Bíblia nos diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus, ele não se restringiu a versos, a palavras, a poemas, mas ele foi levado então às últimas consequências. O Pai deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para que nós, enquanto estávamos perdidos, fôssemos então reconciliados com Deus. E o amor de Deus então foi além do que nós podemos imaginar. Ele se deu por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele se humilhou, ele renunciou a tudo que ele tinha direito. Jesus foi humilhado até a morte de cruz. Ele então se fez sofrimento, se fez humilhação por cada um de nós, e é porque ele nos amou que hoje nós temos a vida eterna com ele, porque ele nos amou a ponto de dar a vida por nós. Nós temos que dedicar a ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, de uma maneira resoluta, de uma maneira irrestrita, não apenas em palavras, não apenas em canções, mas em atitudes, em ação, em consagração, em obediência amorosa e em obediência feliz, porque ele me amou, porque ele nos amou, porque ele é digno da nossa adoração, porque ele é digno do nosso sacrifício e da nossa vida, da nossa gratidão. Então, irmãos, que nós possamos pensar sobre isso. O que nós podemos fazer em troca do amor que nós recebemos de Cristo, do amor que nós recebemos de Deus. Então, durante esses dias, nós vamos estar aqui falando para vocês sobre o amor de Deus, sobre quão grande é esse amor. E nós vamos estar aqui também orando pelo nosso país, orando por esses motivos de oração pelo nosso país. Cada dia eu vou citar para os irmãos 10 motivos de oração, além dos nossos motivos de oração tradicionais, nossos irmãos, amigos e enfermos. Mas eu vou citar 10 motivos de oração relacionados ao nosso país. Os 10 motivos de hoje pelos quais nós vamos estar orando são: ore para que o amor de Deus nos motive a avançar em missões no Brasil. E aí nós nos lembramos do texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ore para que mais pessoas venham a conhecer o tamanho do amor de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ore para que o amor de Deus nos leve a um maior compromisso com a sua obra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Ore para que o amor de Deus nos inspire a amar mais o nosso próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Em quinto lugar, ore para que o amor de Deus nos desperte para multiplicar mais discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Ore para que o amor de Deus nos encoraje a orar mais intensamente. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Em sétimo lugar,
Ore para que o amor de Deus sensibilize nosso coração para contribuir mais. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 70, 20 e 35, digo. Em 8º lugar, ore para que Deus derrame sua graça sobre o Brasil, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 3:11. Em 9º lugar, ore pela redução dos índices de alcoolismo entre adolescentes e jovens, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 23, 21. E em 10º lugar, ore por conforto para os enlutados da pandemia do Covid-19. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, 11, 8. Digo. Vamos orar ao Senhor nesse instante por todos esses motivos de oração. Vamos continuar orando a Deus pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos que estão enfermos, que estão com Covid. Vamos orar por aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras, por aqueles que têm passado por outras dificuldades, pelos profissionais de saúde, especialmente pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse instante diante do Senhor, e nós estamos aqui porque nós cremos no Teu poder salvador. Ó Deus, nós queremos Te exaltar pelo Teu amor. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E o Senhor provou o seu amor para conosco enviando o seu Filho Jesus. Ó Deus, e é porque o Senhor nos amou que nós estamos aqui. É porque o Senhor nos amou que nós temos salvação. É porque o Senhor nos amou, ó Deus, que nós podemos dizer: Senhor, nós esperamos em Ti. Senhor, nos ensina a ser gratos, nos ensina a usar as nossas vidas para fazer a Tua vontade, nos ensina a demonstrar com o nosso coração a gratidão que sentimos porque o Senhor nos amou. Ó Deus, nesse instante, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor o nosso país, o nosso povo, ó Deus. Queremos colocar diante do Senhor a obra de missões nacionais. Queremos colocar diante do Senhor cada missionário. Queremos colocar diante do Senhor cada igreja no Brasil, cada pastor. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor cada pessoa que precisa ser alcançada pela Tua palavra. Ó Deus, nesse instante queremos colocar diante do Senhor cada projeto. Ó Deus, cada pessoa que ainda não teve o privilégio de ter um encontro com o Senhor. Ó Deus, que começando da nossa igreja, começando dos nossos familiares que ainda não são crentes, que o Senhor esteja nos movendo, ó Deus, para que as pessoas possam conhecer Jesus através de nós. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, da nossa igreja, tem misericórdia das nossas famílias, abençoa os nossos familiares que ainda não são crentes, a família da irmã Maria de Fátima, a família do irmão Tim, da irmã Helenita, ó Deus, os pais das nossas crianças, os nossos adolescentes. Ó Deus, abençoa os esposos das nossas irmãs, também os filhos das nossas irmãs. Ó Deus, tem misericórdia, que essas pessoas sejam alcançadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, nós também Te clamamos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos de trabalho, pelos nossos chefes, ó Deus, pelos nossos líderes, ó Deus, pelas pessoas que convivem conosco diariamente, que possamos ser luz do Senhor aonde quer que nós estejamos. Nós Te clamamos, ó Deus, pelo nosso país nesse momento de dificuldade, que as Tuas igrejas espalhadas no Brasil sejam referência, ó Deus, de segurança, de conforto. Ó Deus, tem misericórdia da obra de missões nacionais. Ó Deus, abençoa os Teus servos, missionários e pastores que têm se empenhado em pregar o Teu evangelho nesse país. Ó Deus, sara essa terra. Ó Deus,
sara não só do Covid, sara principalmente da enfermidade espiritual do pecado, ó Deus, da enfermidade espiritual da corrupção, ó Deus, dos vícios, ó Deus, das drogas, ó Deus, da prostituição, ó Deus, tem misericórdia do nosso país, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos jovens, liberta o nosso povo da escravidão do pecado, do poder do inimigo, tem misericórdia, ó Deus. Senhor, nós te pedimos pelos nossos profissionais de saúde que têm enfrentado essa pandemia, tem misericórdia deles. Te pedimos pelas nossas famílias que têm enfrentado dificuldade financeira, o nosso povo que tem passado fome, ó Deus, nossas crianças que têm morrido de desnutrição, ó Deus, aquelas famílias que não têm onde morar, que vivem nas ruas, ó Deus, olha para o nosso povo, olha para a nossa nação, ó Deus, só o Senhor é a solução para essa nação, então tem misericórdia de nós. Senhor, nesse instante queremos te pedir por aquelas pessoas que estão enfrentando o Covid, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, pelo Eurípides, ó Deus, pelo Pedro Henrique, pelo Essimar, pela mãe do pastor Silvio Daniel, ó Deus, por tantas outras pessoas que estão doentes, nós não lembramos o nome de todas, mas o Senhor conhece cada uma, o pai do amigo, da amiga da Thalita, ó Deus, ali também, aquelas famílias que estão enlutadas, ó Deus, a família da irmã Welce, do pastor Marcos de Caldas Novas, da irmã Rose, ó Deus, tantas famílias que têm perdido seus entes queridos, tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus. Ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre essas vidas, ó Deus, ser com cada um, cuida de nós, nos ampara, ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre os irmãos da nossa igreja que são idosos, que têm enfrentado outras dificuldades, sejam elas quais forem. Ó Deus, nesse instante queremos colocar diante do Senhor também, ó Deus, as nossas crianças, a nossa igreja, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando. Nós te glorificamos, te pedimos, ó Deus, ser conosco, esteja, ó Deus, olhando para nós, olhando para cada irmão que tem participado dessas devocionais, para cada família onde o teu evangelho tem chegado, para cada casa onde o Senhor tem sido glorificado. Abençoa a família da irmã Albiana, também, ó Deus, do irmão Eurípides, da Sueli, ó Deus, também do irmão Feliciano, também, ó Deus, da Cidinha, do Rosiron, ó Deus, todas as famílias que têm ouvido a tua palavra, que têm buscado o Senhor em primeiro lugar. Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos o Senhor no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Amanhã nós não teremos a nossa devocional nesse modelo às 20 horas. Nós teremos o culto de lançamento de missões nacionais às 19 horas, aqui na página da igreja do Facebook. Então, participe conosco, assista a esse momento, lançamento de missões nacionais. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto às 20 horas, não às 20 horas, não, desculpe, às 19h45. E no nosso culto nós teremos o nosso momento de oração por missões nacionais pelo Brasil. Quinta-feira nós retornamos com a nossa devocional às 20 horas. Participe conosco, que o Senhor abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Esperança.